Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, sempre trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida, o seu dia, para que você compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, para que você também seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu vou ler um pedaço desse texto e depois nós vamos falar um pouco a respeito dele. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Está escrito assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está fazendo menção àquele episódio da transfiguração de Jesus, quando Jesus chama Pedro e os irmãos Tiago e João e os leva a um monte. E ali eles têm o privilégio, a honra de ver a face de Jesus sendo mudada, transfigurada. O rosto de Jesus vai resplandecer, vai brilhar como um sol, e suas vestes vão ficar branquíssimas. E ali depois, em seguida, aparecem para ter com Jesus Moisés e Elias. É desse momento que Pedro está se referindo. E eu quero me ater logo no começo dessa fala de Pedro, quando ele diz: não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está deixando ali bem claro que aquilo que eles passavam adiante, aquilo que ele os faziam conhecer a respeito de Cristo, da palavra de Jesus, da vida de Jesus, não era vindo de meras fábulas engenhosamente inventadas. Aquilo não era uma historinha, aquilo não era uma lenda como muitos consideram a vinda de Cristo à Terra, a própria existência de Jesus, como um conto, uma fábula, uma história passada de geração após geração. Não, Pedro está falando de algo visto, de algo que foi testemunhado. E novamente eu falo que eu já falei dezenas de vezes e é importante relembrar a importância do testemunho. A importância do testemunho de tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós, enquanto pessoas que fomos achadas por Ele, não podemos nos privar e privar outras pessoas desse testemunho de vida, de falar a respeito de Jesus e daquilo que Ele fez na sua vida. Porque mesmo que você não considere que Deus tenha feito grandes coisas na sua vida, talvez Ele não tenha feito aquilo que você espera, talvez porque não é o melhor para você, talvez porque ainda não chegou a hora dele fazer, mas é certo que Deus tem feito grandes coisas por você. Porque Deus é misericordioso. Ele tem prazer em abençoar. Então, a importância de nós testemunharmos de maneira fidedigna, isso gera na vida de outras pessoas vida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela transita ao redor de Jesus. Então, quando você testemunha, quando você fala a respeito de Cristo para as outras pessoas, você está gerando vida, você está levando vida. Jesus disse: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos testemunhar, mas da verdade. Pedro vai falar, não estamos falando sobre fábulas que foram engenhosamente inventadas, porque ao longo do tempo muitos tentaram mudar a palavra de Deus, tentaram modernizar, recortar, tirar algumas partes. Não, isso aqui é muito obsoleto, isso aqui é passado, isso aqui não convém, isso aqui é careta, é ultrapassado, tem que ser mais modernizada essa palavra. Mas a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus, ela não muda para se adequar a épocas, costumes, culturas, religiões, gostos das pessoas. Nós é que, ouvindo a palavra de Deus e recebendo a instrução do Senhor e sendo modificados pelo Espírito Santo, é que vamos nos adequando àquilo que está na palavra de Deus. Nunca acontecerá o oposto. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar para se adequar ao ser humano. Isso jamais vai acontecer. Então, Pedro está aqui trazendo a verdadeira palavra de Deus, a verdade. Não uma história inventada, uma fábula que foi inventada para agradar as pessoas. A Bíblia já diz que no fim dos tempos, muitos iriam seguir doutrinas, novas doutrinas, falsas doutrinas. Muitos iriam buscar aquilo que convém ouvir, aquilo que lhes agrada ouvir, né? Aquilo que para eles é algo que vai alimentar o seu ego, a sua vaidade, os seus gostos, suas opiniões, sua personalidade. Mas Deus, ele não se adequa a nós. E a palavra do Senhor, ela é imutável. Aconteça o que acontecer, ela não muda. Então Pedro está trazendo aqui o testemunho. E ele vai falar, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, ou seja, oculares, nós mesmos vimos. E aí ele continua, pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós vamos ver dois textos, duas situações em que essa frase vai ser dita. Uma, quando Jesus é batizado, então vem uma voz do céu e Deus diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas esse momento em que Pedro aqui está se referindo, ele está falando da transfiguração no monte, que também da parte de Deus virá a voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí tem ali o desfecho: a ele ouvi. Então Pedro está falando disso. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele está aqui se referindo a quando eles estavam no monte. Gente, a importância do testemunho da palavra de Deus, não apenas para aquele que ouve, porque ele obterá a oportunidade da fé através da palavra de Deus, mas para aquele que prega. O pregador também é abençoado. Aquele que testemunha também é abençoado. Logo no comecinho aqui da segunda carta de Pedro, no capítulo 1 ainda, no segundo versículo, Pedro vai dizer o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, mais nós temos o que testemunhar e mais nós crescemos e nos são multiplicadas graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz multiplicadas.
quanto mais nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Então, há importância, há necessidade de nós, com urgência, conhecermos mais da palavra de Deus. Não existe quem possa dizer, eu já conheço toda a palavra de Deus, eu já sei tudo a respeito da palavra de Deus. Não há quem possa dizer isso. Uma coisa é você ter lido todos os livros da Bíblia. Outra coisa é você poder dizer que você conhece plenamente tudo o que é concernente à palavra de Deus. Ninguém conhece toda a palavra de Deus. Precisamos buscar esse conhecimento todos os dias da nossa vida, até que Deus nos chame ou até que o Senhor Jesus volte. Assim como você alimenta o seu corpo todos os dias com pão, arroz, feijão e água, todos os dias você precisa alimentar o seu espírito. Não apenas domingo, não apenas quarta, não apenas sábado. Todos os dias você precisa alimentar o seu espírito. Ele tem fome e tem fome de Deus. Esse buraco que muito ser humano fala, que sente, esse vazio, é exatamente do tamanho de Deus. Por isso que tentamos, no nosso tempo da ignorância, preencher com muitas coisas sem sucesso. O nosso vazio tem o tamanho e a proporção de Deus. Só o Senhor pode preencher. Então, há necessidade, há importância, há urgência de nós buscarmos conhecer a palavra de Deus. Uma vez que eu conheço, eu tenho ainda mais autoridade, ainda mais conhecimento para testemunhar, porque eu consigo identificar o agir de Deus. Quando a pessoa ela não tem um envolvimento, ela não se envolve com Deus, ela não tem uma comunhão com o Senhor, às vezes Deus fez um milagre, um livramento. Deus deu um livramento de algo muito ruim na vida daquela pessoa, mas ela não tem olhos para enxergar. Ela não tem olhos para enxergar. Porque aquilo ali para ela foi sorte. Eu não aguento quando eu escuto isso. Eu escuto muito isso em jornal de televisão. Nossa, eu fico para morrer quando eu escuto isso. A pessoa caiu do 10º andar. A pessoa foi atropelada por um caminhão. A pessoa ficou afogada, não sei quanto tempo submersa. A pessoa saiu de um incêndio, não sei quanto parte do corpo queimado. A pessoa tomou não sei quantas facadas, sobreviveu. Nossa, fulano teve sorte. Nossa, eu fico para morrer quando eu escuto isso. A gente não pode dar apelidos para Deus. Foi sorte, foi o acaso, foi o destino. Não dê apelidos a Deus. Aliás, eu já fiz uma pregação aqui no canal falando sobre isso. Não dê apelidos a Deus. Foi Deus. Livramento de Deus não é sorte, não é acaso, não é destino. Livramento de Deus é Deus. Então tem muita gente que já recebeu milagres de Deus e não percebeu, e não enxerga. Quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais a gente reconhece o Senhor em todas as coisas. Então, que você testemunhe o que Deus tem feito na sua vida, que você busque conhecer mais de Deus. Quanto mais você conhecer, mais apto você vai estar para reconhecer Deus em cada detalhe. E você vai ter ainda mais testemunhos para dar e você vai gerar mais vida nas outras pessoas. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.